E aí a grande pergunta que nós poderíamos fazer é: o que é agente público? E essa noção de agente público foi uma perspectiva bastante histórica. Porque, vejam, eu tinha todo um setor na Roma Antiga, por exemplo, que se diferenciava da parte privada. Quando a gente fala em agente público, a gente vai trazer, ao menos num bojo maior, não é, num fundamento maior, a diferença do oikos e da polis, ou seja, da noção privada das relações jurídico-administrativas das relações jurídicas para uma noção pública de uma relação jurídico-administrativa. Então eu tenho relações completamente diferentes. E isso é muito explicado já na antiguidade, quando surge na Roma Antiga a noção de estatuto. O termo estatuto vem como uma legislação que protegia determinada categoria jurídica, notadamente na época as legiões romanas. Então eu tenho toda uma lógica de direito, de regime jurídico, de servidores, de funcionários, ainda na Roma Antiga. E aí, quando a gente utiliza a palavra estatuto da criança e adolescente, estatuto do idoso, estatuto do torcedor, é sempre uma norma protetiva de determinada categoria jurídica. Então, eu tenho certeza de que essa noção vem desde daquela época. E o mais legal é que os doutrinadores, a maioria deles, entendem que não existia direito administrativo naquela época. Há essa dúvida, mas a maioria da doutrina, me filiou a ela, que o direito administrativo, como uma categoria autônoma, uma ciência autônoma, que se desgarra do direito civil, ele invariavelmente acaba, efetivamente, sendo um ramo autônomo a partir da lei de 28 de Pluviose. Desculpa meu francês macarrônico, assim, meu francês bagualeiro, assim, aqui do Rio Grande do Sul, não é? A lei de 28 do Pluviose, não é? E eu nem devo repetir, né, porque dói o ouvido para quem entende francês. Mas voltando, ou da Revolução Francesa. O direito administrativo ganha essa autonomia na Revolução Francesa como uma ciência que procurava estudar as relações jurídicas do Estado para com seus agentes e das relações jurídicas do Estado para com terceiros, notadamente o poder de polícia. Então, eu tenho essa autonomia, e aí é marcante essa autonomia, no caso Agnes Blanco, julgado pelo Tribunal de Conflitos em 1873, mas eu volto para fazer uma nota de rodapé e contar sobre o caso Agnes Blanco, que ele vai ter 3 importâncias aqui na nossa vida. Ele vai ter uma importância por dar autonomia ao direito administrativo, ele vai ter uma importância por trazer a noção objetiva, material ou funcional de administração pública, e ele vai ter importância na responsabilidade civil objetiva da administração pública, porque se passou a utilizar a teoria do risco. Então, na minha opinião, julgado... Eu chego a tratar em 3 vezes no livro sobre o caso Agnes Blanco, que era menina que brincava na frente de uma empresa que beneficiava tabaco, era uma empresa pública, e o beneficiamento de fumo, ele era um serviço público. Um vagão, um automóvel, atropela a menina Agnes Blanco e ela perde as 2 pernas. Seu pai, Jean Blanco, em 1871, demanda na justiça civil, lembrando só que o direito francês tem 2 jurisdições, a jurisdição dupla, né? Uma civil, que julga penal e direito privado, e a justiça administrativa, que julga eleitoral e fazenda pública. E ele entrou na justiça privada, por quê? Porque a pessoa jurídica era de direito privado. E aí chega na Corte de Cassação, segundo grau, diz o seguinte: não, isso aqui é serviço público, manda para a justiça comum. Aí o Conselho de Estado diz o seguinte: não, mas não é o serviço que demarca a administração pública, não é a atividade, é a pessoa. E aí a grande dúvida é a pessoa ou é a atividade que demarca a administração pública? E aí sobe para o Tribunal de Conflitos, há um empate entre os ministros e o ministro dos selos, que era o ministro da Economia na época, ele dá o voto de divergência e diz o seguinte: vamos adotar a teoria, ou não vamos adotar a teoria da culpa do serviço ou falta do serviço, nós vamos adotar a teoria do risco, de von Bury e von Kries. E aí a gente vai, então, a partir disso, não tratar de dolo e culpa. Segundo, há um ramo específico do direito administrativo que demarca e estuda relações jurídicas administrativas. E é esse o fator que define a competência da justiça francesa. A competência da justiça do Conselho de Estado se dá não pela pessoa, mas pela atividade. E aí eu tenho uma mudança radical no direito administrativo mundial. E isso vai influenciar, e aí eu chego nos agentes públicos, na doutrina do Otto Meyer. Sim, você pensou que eu ia esquecer do Otto Meyer. Eu jamais esqueceria do Otto Meyer, o pai do direito administrativo alemão, que em 1871, que no final do século XIX, teve que explicar o inexplicável. O Kaiser alemão deu um golpe lá, e aí ele ficou
num brete com a burguesia. Disse, burguesia, o que você quer? Não, olha, eu quero fazer minhas leis, eu tomei conta do parlamento e eu quero segurança jurídica. Então vamos fazer uma coisa, disse o Kaiser alemão. Você se ocupa de comercial, títulos de crédito, direito da fofoca, né? Esse pessoal do direito privado, direito da fofoca, né? Então, você vai se ocupar da vida mundana. Coisas de Estado, eu vou me ocupar. E eu vou ser um legislador pleno nessas questões de Estado. Eu vou legislar plenamente. Ele tipo assim, ele legislava tipo medida provisória plena, tipo Fernando Henrique, eu não podia deixar de fazer essa piada, né? Altamente, ou seja, tinha legislação plena, assim, né? Medida provisória, que na verdade ele legislava por decretos, por atos normativos. Fazer guerra, legislação sobre servidor público. Só que todo, como posso dizer assim, totalitário, ele tem que ter um teórico. Todas assim, pessoas que tomam um golpe, dão um golpe, tem que ter um teórico, não é? E ele tinha um teórico dele, que era ninguém menos que o Otto Mayer. Que aí ele começa a explicar, e esse conceito é chave, eu queria que tu anotasse, o que se chama de relação especial de sujeição. Esse tema é chave para entender toda a lógica do servidor público. Então, tipo, relação especial de sujeição. E ele disse o seguinte, olha só, há certas pessoas que é como o Animal Farm, a Revolução dos Bichos, são mais iguais que os outros animais. Né? Lembra do Bola de Neve? Tem pessoas que são mais iguais que os outros animais. E tem pessoas que elas não se submeterão à lógica da burguesia na época, ou seja, de uma legislação comum, direito civil, etc., direito penal. Elas terão relações jurídicas, direitos e deveres diferentes. E essas pessoas a gente vai chamar de agentes públicos. São pessoas que têm uma relação especial de sujeição, seja na lei ou em um contrato. É claro que os contratados, faço um contrato administrativo, Lei 14.133, antiga Lei 8.666, eu também vou ter uma relação especial de sujeição. Essa lógica estabelece, por consequência, o poder disciplinar. O poder disciplinar, que é a capacidade que o poder público tem de aplicar sanções, ele tem essa base numa lei ou num contrato. E isso fazia com que nós tínhamos uma perspectiva a ser considerada. E aí o Otto Mayer adota uma primeira teoria que a gente chamou de teoria contratualista. A primeira explicação da relação entre um agente público e o Estado era uma teoria contratualista. É como se ele fizesse um negócio jurídico. Eu tomei posse, antes de ser procurador de Estado, eu fui defensor público. Então eu tomei posse 2 vezes. Eu nunca assinei um contrato. Aliás, assim, acho que, graças a Deus que eu não assinei um contrato, porque vai que um dia chega o governador e diz assim, não gostei de ti, Juliano, vai embora. Ele rompe com esse contrato, entendeu? Então, eu tenho muito medo dessa teoria contratualista. E essa teoria contratualista, ela é muito mais desenvolvida pelo seguidor do Otto Mayer, que é o Paul Laband. O Paul Laband, ele vai no seu teoria, até vou dar uma coladinha na obra do Paul Laband, que a gente sempre dá aquela coladinha, né, que eu tenho a versão francesa, Le droit public de l'Império Alemão, do direito público no Império Alemão. A edição que eu tenho é 1901, né? Direito público no Império Alemão. E nesse panorama, ele diz o seguinte, há uma relação de direitos e deveres lastreados num contrato. Essa teoria dura muito pouco, porque, invariavelmente, se eu adoto uma teoria contratualista, eu não diferencio o agente público do agente privado. Eu não diferencio, por exemplo, um contratado, sei lá, da Coca-Cola, da Petro... Não, da Petro... não, eu me perdi, desculpa. Da Coca-Cola, me dá uma outra empresa privada. Hoje eu não estou muito criativo, sábado de manhã, vamos lá. Da empresa de águas aqui, que eu estou vendo na minha frente uma garrafa d'água, que é uma garrafa d'água daqui do Rio Grande do Sul, Água da Pedra, que só existe no Rio Grande do Sul, que essa empresa é lá da capital do mundo. Todo mundo sabe onde é a capital do mundo, né? Faz parte do professor de Direito Administrativo. A capital do mundo é o grande, pujante, magnânimo município de Lajeado. Lá em Lajeado, é Big Apple do Rio Grande do Sul. Né? Big Apple. Dizem, é São Paulo. Que São Paulo? É Lajeado, rapaz, te liga. Então, lá nós temos a Água da Pedra, a relação com o servidor público, é uma relação contratualista. Nesse panorama, essa relação contratualista, ela se submete a um direito que não poderia ser igual. Porque havia toda uma sorte de exercício de prerrogativas por parte do agente público que lhe diferenciava. E aí o Maurício Roriu, ele escreve um livro que se tornou um clássico. Esse livro ele é editado por uma editora gaúcha,
editado por uma editora, ficou horrível, né? A Bruna vai editar tudo isso, não é? É uma editora gaúcha chamada Sérgio Fabres. Todos os capas da editora Sérgio Fabres são aqueles verdes ciano, um verdezinho clarinho, enfim. E ela tem obras clássicas, a Sérgio Fabres, e uma dessas obras clássicas foi traduzida até por um professor da USP, que é o... como é que é o nome dele? Eurico Bittencourt, não é? Não, Eurico. Enfim, eu vou lembrar dele, né? Enfim, e o Maurício Roriu, ele vai dizer o seguinte: eu não posso pensar que o agente público ele tem uma relação contratual. Isso não faz sentido, porque eu tenho uma legislação que lhe dá base, e essa legislação ela é perene. Eu não posso a todo momento instabilizar essa relação. Eu tenho que diferenciar do direito público. E aí surge a teoria institucionalista do serviço do agente público, a chamada teoria institucionalista do direito público. Isso é adotado pelo Pontes de Miranda nos comentários da Constituição de 67, ao tomo 3, 1973. Comentários da Constituição Federal de 1967, ao que me cabe é o último comentário do Pontes, não é? As Constituições. Acho que ele não comentou 69, ou comentou. Não, ele comentou 69. Bom, mas enfim, né, é adotada a teoria do Pontes ou no livro do Maurício Roriu. E isso é a teoria ajustada até hoje, que é, na verdade, ela explica a lógica da investidura. O que é investidura? Investidura, efetivamente, ocorre com a posse para aqueles detentores de cargo público, ou seja efetivo ou não. Isso está no artigo 2º da Lei 8.112. Pensa comigo. Imagine que um policial militar, foi um caso que eu peguei recentemente aqui, deu um camaçaço de pau num cidadão. A gente nem contestou o mérito, o Estado tem que... E aí, enfim, foi expulso da corporação. Mas o Estado tem que indenizar. A dúvida é, esse policial, ele é o João, a Maria, ou ele é o próprio Estado? A lógica é que se você para numa blitz, e que lá em Lajeado se chamaria blitz, né? Você para numa blitz e um cidadão, ofende o policial militar, João. Vejam que a lógica do direito penal é muito interessante, ela explica a teoria institucionalista, porque você não comete uma injúria, não é um crime contra a pessoa. Você comete um crime contra a administração pública, porque aquele policial é o próprio Estado. Então a teoria institucionalista, quando o servidor está no exercício de suas funções, ele é o próprio Estado. E sendo o próprio Estado, eu consigo explicar a lógica do artigo 37, parágrafo 6º, em que a responsabilidade não é do agente público. A responsabilidade é do próprio Estado. E por isso que só existe responsabilidade civil administrativa no exercício das funções públicas. Vamos dar um exemplo. Exemplo da prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que é um exemplo real. Um cidadão, o que o carioca faz quando tem alguém do Rio de Janeiro? Não tem. Não tem ninguém do Rio de Janeiro. Ao menos as pessoas que eu vejo aqui, enfim, bota no chat. Bota no chat se tem alguém do Rio. Né? Nesse caso, não tem ninguém. O que faz o carioca assim, tipo 5 da tarde? Vai tomar um shopping, coisa linda, né? Fazer um happy hour. Né? E ele tá lá, sombrinha de raiz, com a esposa, chega um carioca malandro, né? E começa, tipo, melancia quente, louco para fazer um mal para alguém, né? Uma melancia quente. E aí ele começa a assediar a mulher do próximo. Esse carioca que estava com a esposa, ele era um policial civil, de folga, e com uma arma privada vai lá e atira no cidadão. Tem responsabilidade civil do Estado? Não. Ele não está no exercício da função pública, a arma era privada, e ele estava num contexto de um crime passional. Então percebem comigo que o exercício das funções públicas, coligada com uma irregular investidura, é que são os elementos chaves para configurar um agente público. E se eu não tenho essa soma desses dois elementos nucleares, eu não tenho responsabilidade civil do Estado. Somente, por exemplo, um magistrado, não sei se tem um magistrado aqui, um magistrado, ele está indo para o fórum, começar a sua labuta diária, e de repente, não mais que de repente se envolve num acidente. Não tem responsabilidade civil do Estado. Por conta de que ele não estava no exercício de suas funções públicas. E aí sempre tem um cara, um trabalhista de plantão, mas as horas em itinere. Para, velho, isso não é direito de trabalho, hora em itinere. Não tem nada a ver. Ele estava numa função eminentemente privada, ok? Eu tenho, então, três teorias para explicar, e aí estou criando agora uma quarta. Então, eu tenho três teorias para explicar a relação do agente público para com o órgão ao qual ele pertence. Primeira teoria, a teoria contratualista.
que também é chamada de teoria do mandato. Então, quando o cara toma posse, ele assinaria o mandato e ganharia uma procuração, né, um mandato, instrumentalizado numa procuração, para agir em nome do Estado. Isso não faz sentido, porque a todo momento o governador, que não gostou do parecer do procurador de Estado, né, revogaria esse mandato e você está na rua. Graças a Deus não é assim, né? E não defenda a teoria do mandato. Nesse caso, nós temos uma segunda teoria, que é a teoria da representação, em que os agentes públicos, na doutrina do Ponce de Miranda, representariam, não é? Se fazem o Estado presente. Aqui, o termo é proposital, eles representariam o Estado. O Estado seria um ser inanimado, uma ficção, que um dia fizemos um contrato social, segundo Hobbes, o Rousseau e todos, o Locke, nós fizemos, então, um contrato social, para o Hobbes, alienamos nossa liberdade em troca de segurança. Qual foi a lógica do Hobbes? Rita, sabe qual foi a lógica do Hobbes? Ele diz o seguinte: se você não puder dormir de porta aberta, com segurança, o Estado falhou no seu dever. Veja, você alienou sua liberdade, você não pode fazer tudo, em troca de poder dormir com a porta aberta. Por isso que em São Paulo pode dormir de porta aberta, não é? A casa pode, né? O que não pode? Então, o Estado está falhando, aí o Estado de São Paulo, tu entra com uma ação de dano moral contra o Estado. Não faz isso, por conta do Estado tem que defender. Voltando, então, Rita, nós tivemos esse contrato social e esse ser, um ser fictício chamado Estado, era representado pelos agentes públicos. Isso não faz sentido, essa teoria é abandonada, por conta de que o Estado não é um ser incapaz. Ele não é um ser em que nós precisamos de uma representação tal qual o menor de 12 anos, 12, não, 16 anos. Eu peço desculpa, meu direito civil é meio baixo no sangue, eu sou meio diabético no direito civil, e para mim o Código Civil de 2012 foi maravilhoso. Eu estava no meio da faculdade, e como eu não sabia nada de civil, com o novo código eu empatei, entendeu? Então, para mim, o novo código foi maravilhoso, que eu empatei com todo mundo, né? Então, nesse caso, Rita, você não pode adotar a teoria do mandato, nem a teoria da representação. E aí surge, então, a teoria institucionalista, ou teoria do órgão, também chamada institucionalista ou teoria do órgão, em que o agente público é o próprio Estado. Eu também brinco que essa teoria é a teoria do candomblé. Por que a teoria do candomblé? Eu vou dar um exemplo. Estou indo lá para o PGE, né? E aí um ser vai tomando conta de mim, que é o Estado do Rio Grande do Sul. Quando eu subo o elevador para chegar na minha sala, eu já estou quase tomado pelo Estado. E quando eu começo a peticionar, não é mais o Juliano que está ali. É outra entidade que tomou conta de mim, que é o Estado do Rio Grande do Sul. Porque ali não é mais o Juliano Heinen que está aqui falando com vocês. É o procurador de Estado que está atuando em nome do Estado do Rio Grande do Sul. Teoria do candomblé, carinhosamente chamada de teoria do candomblé, ou teoria institucionalista, teoria do Maurício Roriu, adotada pelo Ponce de Miranda. Existe uma teoria mista que tenta explicar a noção de tempo do contratado temporário, do artigo 37.9, e tenta explicar também a noção do seletista, em que eu tenho um pouco de negocial aqui. Até porque as relações jurídicas podem ser alteradas pelo poder público. A gente viu no artigo do professor Paulo Modeste que, infelizmente, o STF, eu falo por mim, né? Infelizmente, o STF considerou que não há direito adquirido a regime jurídico, seja previdenciário ou seja estatutário. Então, as regras do jogo podem ser alteradas nesse meio tempo. E esse fator de teoria mista, ela está bastante interessante. Isso ficou plasmado no informativo 481 do STF, informativo 481 do STF. Os servidores públicos não têm vencimentos irredutíveis, prerrogativa dos membros do Poder Judiciário e dos que estão equiparados. Ou seja, ele adotou na redução de vencimentos, isso foi a DI 2075, medida cautelar Celso de Mello, julgado em 2001. A DI 2075, medida cautelar Celso de Mello. Então, eu tenho aqui uma teoria mista nesse sentido. Uma teoria mista já, vamos assim, indo a uma consolidação do STF.